Oi, gente! Jones Manuel, comunista preferido de todos nós, esteve no Flow, numa conversa com o Igor. Vamos ver o que o nosso comunista preferido trouxe dessa vez. O título do vídeo é Jones Manuel surpreende no Flow. Quero ver qual a surpresa. Tu tava no palanque com o Lula em 22, sendo que tu já tinha visto os dois governos... É porque, bom, mas vamos lá. Já tinha visto os dois governos dele ali e tu sabia qual que ia ser no fim das contas, né? Mas aí, veja, eu votei em Lula no segundo turno. Eu tava no palanque no segundo turno, é importante pontuar isso. Tá. E aí no segundo turno era ou o Lula e do outro lado o Beelzebub. O besta... Exatamente, né? Já começa cheio de gracinha. Aí de um lado você tem o Lula e do outro lado você tem o lixo. É verdade. Não, vou votar no lixo porque eu sou, no caso do Jones, uma pessoa esquerda arraigada, comunista arraigado. E aí, por essa razão, eu não posso, hipótese nenhuma, votar no Lula, porque a gente sabe, né, que o Jones é uma pessoa que ele não vê muito Lula ali na esquerda, né, mas não é essa a pauta é entre Lula e o lixo, vamos de Lula. Fera. Por falar nisso... do Bolsonaro. Eu entendo, por isso que eu falo, tá bom, já. Mas uma coisa que tu falou aí tem a ver com Lula e Bolsonaro não são iguais. Mas eu nunca diria foi. que depende do ponto de vista. Se a gente for falar de animal político, com certeza, eles são completamente diferentes. O Lula é bem mais habilidoso do ponto de vista do jogo político, por exemplo, né? Mas do ponto de vista de endeusamento e de... Pô, eles são políticos de carreira há muito tempo, então a gente já... Tipo, não me surpreende o cara prometer uma parada e não fazer. Sabe qual é? Político de carreira? Política há muito tempo? Como que o Bolsonaro é política há muito tempo? Bolsonaro tá sentado lá tem muito tempo. Mas político, na essência da palavra, do conhecimento, do que se pretende, é alguém que luta em prol de fazer algo para a população. Bolsonaro capaz que nunca pegou num livro sociologia, filosofia, não sabe nem pensar. Eu já falei para vocês, dentro da cabeça do Bolsonaro, pensa aqui, dentro da cabeça dele tem uma linha. Tem uma linha ali. Cortou a linha, cai as orelhas. Na hora, não tem nada. Gente, falar que esse homem é político de carreira, esse homem tá lá com a bunda cravada tem muito tempo, mas não é político de carreira, não. A não ser se seja da carreira de atrapalhar e de prejudicar a população como um todo. Aí, Igor, eu concordo com você em gênero, número e grau. Nesse sentido, eu acho que eles são iguais. Então, vamos lá. Vê, é isso, eu votei no Lula no segundo turno porque era contra o Bolsonaro, né? E aí fiz campanha no segundo turno. Eu, inclusive, desde que virei militante, eu nunca votei na centro-esquerda no primeiro turno. Eu acho que a gente, o primeiro turno, inclusive, de uma eleição, serve para você fazer o debate político, para você afirmar projeto. Eu defendo, por exemplo, que a gente tem que ter uma candidatura de esquerda radical em 2026. É isso. Qual é a questão? Do ponto de vista do marco de economia política, o Lula e o Bolsonaro têm, sim, muitas semelhanças, né? Então, tanto com Lula quanto com Bolsonaro, o Banco Central segue privatizado. Tanto com Lula como com Bolsonaro, o agronegócio segue dominando a agricultura brasileira. Eu tenho um pensamento também a respeito disso. Dessas pessoas que têm essas pontuações mais duras a respeito de Lula, eu acredito o seguinte, falta muito para essa pessoa, seja ela quem for, não estou dizendo somente Jones, estou dizendo de modo geral, estou dizendo de Jones, estou dizendo de Galo, estou dizendo de uma pá aí, estou dizendo de muita gente ir lá e botar o teu nome na urna, entendeu? Porque é aquilo. Se está insatisfeito e se acha que existe um caminho, o caminho democrático está dentro da urna. E a esquerda está precisando mesmo de quem queira colocar o seu nome na urna com disposição de um trabalho diferente. E se for jovem, então melhor ainda. Porque a esquerda está, ó... Enquanto a direita está ali, ó, fazendo um monte de liderança jovem, nós já estamos caindo pelas tabelas, descendo só de 35 para lá, ó.
Então, Orçamento secreto, só conta o nome. Daí tal, etc. Agora, tem uma diferença importante que a gente não pode negligenciar. O Lula, ele é um democrata. O Bolsonaro é um fascista genocida. Né? Veja, eu costumo nas minhas palestras e tal, especialmente em espaços um pouco menos politizados, que a galera tá menos acostumada com debate político, eu sempre dou um exemplo para entender o que é o Bolsonaro. Imagina que tu é um prefeito de uma cidade que tem muito morro, que é o caso de Recife, inclusive. é um barril de bosta. Pra quem não tá sabendo ainda o que ele é, 67% da população mora em área de morro, né? Aí tu é um prefeito de uma cidade que tem muito morro. E aí começou a chover. Tá caindo a chuva do fim do mundo, o dilúvio chegou de novo. Aí beleza. Aí chega o técnico da Defesa Civil pro prefeito e diz assim: prefeito, começou a chover, a gente tem pessoas que moram em situação de risco, é importante dizer para as pessoas que saia desse lugar. Cuidado com os eletrodomésticos, com curto-circuito e por aí vai. Aí o prefeito vai para as redes sociais e diz exatamente o contrário. Ó, pode usar todos os eletrodomésticos, pode fazer tudo, não se preocupe com nada. Aí depois chega o técnico da Defesa Civil e diz assim: prefeito, ó, a gente tá vendo que tem várias situações de risco e tal, e é melhor as pessoas que moram em áreas de risco saírem das suas casas e irem para abrigos. Aí o prefeito vai e fala assim: não precisa sair de casa não, fica todo mundo aí, tá de boa. Aí chega o técnico da Defesa Civil e fala assim: prefeito, a gente precisa que as pessoas vão pro abrigo, senão as pessoas vão morrer, os morros estão na boca de desabar. Aí chega o prefeito e diz assim: não, fica todo mundo no abrigo, vai pro abrigo não, e quem for pro abrigo pode pegar doença, porque tem doença em abrigo, tem sarna em abrigo. Aí tu vê que 500 pessoas morreram na chuva. Veja, essas mortes são responsabilidade do prefeito. Porque se ele tivesse seguido as recomendações da Defesa Civil, tivesse orientado certinho, as pessoas que têm influência, inclusive, na liderança política, teriam, talvez não um ou outro, mas a maioria teria cumprido as recomendações e as pessoas não teriam morrido. Foi isso que o Bolsonaro fez durante a pandemia. O nome disso é influência, é liderança. Se a pessoa gosta daquele líder, ela tende a se orientar por base do que aquele líder está falando. O Bolsonaro, a OMS dizia: tem que fazer uma política de isolamento social, porque o contágio do Covid-19 se faz quanto mais presença social. O Bolsonaro estimulava não isolamento social. A OMS dizia: tem que usar máscara, porque a máscara é um dos meios mais eficazes de evitar a propagação do vírus. O Bolsonaro ia e dava declaração contra as pessoas usarem máscara. E ele mesmo aparecia sem máscara. A OMS dizia, quando apareceu a vacina: tem que tomar vacina, porque a vacina é o único meio de tratamento para evitar a Covid-19. O Bolsonaro ia e falava contra a vacina. Inclusive, é um problema que a gente tem aí, né? Porque o maior problema do Bolsonaro é que ele permanece ainda que ele não esteja, que é o bolsonarismo. E a gente tem aí um monte de aloprado hoje em dia que não vacinam, não se vacinam, não vacinam as suas crianças, não acreditam na eficácia das vacinas, não acreditam na ciência, e a gente é obrigada a conviver com essa gente. Lula, por favor, faça alguma coisa, meu querido. Pega esse povo, bota num Boeing e manda pro Trump, entendeu? Por que a gente tem que ficar convivendo com essa gente? Tem dó. Não foi para isso que votamos em você, não. O Bolsonaro, é importante lembrar, o Bolsonaro e o Paulo Guedes foram contra o auxílio emergencial de R$600. Eles foram contra, eles foram derrotados no Congresso. E tem bobo pra falar pra gente todo dia que o Bolsonaro deu auxílio de R$600. Não deu, tá? Assim, ele entregou obrigado na marra. Sabe quando vocês vão lá e arranca o chiclete da boca do menino? Foi isso. Eles perderam no Congresso, mas eles eram contra. Eles queriam que não tivesse auxílio nenhum. E ficava feio, né, gente? Porque, assim, esse tipo de pensamento que a gente precisa aprender a distribuir. Porque, às vezes, a pauta, ela não é a questão dela ser da esquerda ou dela ser da direita. Ela é muito popular. Naquele momento, não tinha deputado querendo votar contra dar esse auxílio. Por quê? Porque o deputado que votasse contra, ele estava o quê? Colocando o pescoço dele na reta para a próxima eleição. Entendeu? Então, todo mundo queria votar a favor e garantir seus próximos mandatos. O mesmo que a gente viu lá no começo, quando estava mais inflado, assim, a questão da escala 6x1.
Tava todo mundo, ai, que eu sou preocupado com o povo e eu voto a favor, né? Menos o Nicolas, porque o Nicolas, não sei, só o pessoal, né, da parede preta pra acreditar naquilo ali. Ódio. Para as pessoas. Então, veja, no Brasil morreu mais de 600 mil brasileiros durante a pandemia, dentre outras coisas, porque o presidente da República sabotou todas as orientações científicas dadas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, para a gente enfrentar o vírus. O Brasil teve recorde de mortes. Eu tive pessoas próximas a mim que, infelizmente, caíram na influência do presidente. Eu tive um ex-sogro meu, por exemplo, que ele morreu. Ele morreu porque ele dizia que não existia vírus não, que era uma gripezinha. Ele pegou a Covid-19, não foi no hospital, não tomou vacina e acabou morrendo. Era um cara de 50 anos que até então era relativamente saudável. Eu acho que todo mundo então, assim, teve Bolsonaro é um alguém genocida, inclusive é um absurdo. O Bolsonaro está sendo preso por golpe de Estado. Esse ponto é muito importante, veja. O Bolsonaro não está sendo preso por ter matado mais de 600 mil brasileiros. Por ter deixado o Ministério da Saúde aquela bagunça, trocando de ministro o tempo todo. O Bolsonaro não está sendo preso por ter privatizado a Eletrobras. No final do governo, na Bacia das Almas, um negócio totalmente fraudulento. O Bolsonaro não está sendo preso por ter privatizado as refinarias da Petrobras, por ter feito a reforma, contra a reforma da Previdência, que ataca a aposentadoria no Brasil. O Bolsonaro está sendo preso só por golpe de Estado. O Bolsonaro deveria ser preso por genocídio. O que o Bolsonaro fez na pandemia brasileira, a gente não pode nunca esquecer. E vai chegar um momento, inclusive, da história brasileira, que a gente vai tratar o Bolsonaro tal qual um alemão normal trata Hitler. Ah, e aí eu vou falar, porque eu sempre falo, quem quiser achar ruim comigo, que ache. Mas eu estive na Alemanha e na Alemanha, alemão, que é normal, com a cabeça no lugar, com os parafusos em dia, não acha, não tem essa veneração pelo nazismo, por Hitler. Não são referências que eles gostem de ser associados. Muito pelo contrário, eles se envergonham de ter vivido tudo aquilo que eles viveram. A gente vai olhar no passado, vai olhar na história e vai dizer assim, esse cara representa na história brasileira um projeto genocida ao ponto, inclusive, que quando tava morrendo 5 mil, 6 mil brasileiros por dia, o cara tava imitando gente sufocando. Lembra disso? Fazendo graça com a dor das famílias que estavam perdendo seus entes queridos. Então, assim, a gente nunca pode esquecer isso. Veja, o Lula é um democrata. Com todas as críticas que eu tenho ao Lula, as disputas políticas, porque é isso, eu não sou petista. Eu quero que a esquerda que eu defendo, ganhe a liderança da classe trabalhadora brasileira. Mas, assim, o Bolsonaro é um genocida e o Lula é um democrata. Isso é uma diferença fundamental. Outra coisa, conecta a isso. Se eu estiver falando muito, me interrompa. Vai lá, eu sei. Vai lá. E aí, que é a família Bolsonaro agora, né? Liderada pelo aquele criminoso do Eduardo Bolsonaro, os caras estão se articulando com a potência estrangeira para atacar o Brasil. Veja, outro exemplo que eu acho... Tu acha que ele tem essa bala toda, o Eduardo Bolsonaro? Tu acha que boa parte do que tá acontecendo tem a ver com a influência dele? Não, não é que ele tem influência de nada, não. Não é que ele tem influência. É que ele é útil, entendeu? Daí eu quero entrar na sua casa, mas você não me quer lá. Entretanto, o teu filho mais novo, o teu irmão, aquele que é mais doidinho das ideias ali, acha que eu sou uma excelente pessoa. E aí ele vai tentar convencer você e vai tentar convencer alguém ali para que me queiram ali dentro. Então, esse é o papel do Eduardo Bolsonaro lá. É de inflamar, de fato, o Trump, para o Trump querer cair para dentro do Brasil. Mas o Trump já tem seus próprios desejos, não precisava nem dele estar lá, porque Bolsonaro, para ele, para o Trump é igual para mim, não serve para nada, é um lixo. Mas essa é uma outra conversa. O que fica claro sempre é que entre Bolsonaro e Lula, o voto correto está no Lula. Entre Bolsonaro e o sapo, a gente vai votar no sapo. Não tem essa de votar em Bolsonaro, não tem essa de anistia, com a gente não tem essa, tá bom?
O que eu te desejo, Bolsonaro, dia após dia, é a papuda. É para você poder ter o prazer, a felicidade de ver o sol nascer o quê? Quadradinho. Que nem hashtag, você gosta tanto de uma rede social, né? Não? Vai ser lindo, vai ser bonito demais. Já tô programando a festa. Gente, ficou até aqui comigo nesse vídeo. Eu quero te agradecer. Sobre a surpresa lá do Jones, para mim foi zero surpresa. Ele só foi lá mais uma vez e mostrou aquilo que ele pensa, a coerência dele, a lucidez e a capacidade de levar para esses lugares onde os apresentadores, se bater um vento, cai para a direita, o que de fato é o desejo do povo trabalhador desse país. Ficou comigo até aqui? Vou te pedir, já se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, manda para alguém, manda para um outro comunista, manda para um bolsomínio também, que eu já te falei que a gente também tá aqui para fazer raiva nesse povo, chega de só eles fazer raiva na gente. Coloca o seu comentário aqui, já tá no canal e não tá chegando vídeo para você, ativa o sininho dessa bagaça, que aí chega. Tá bom? Eu garanto para você. Muito obrigada quem ficou até aqui. Toda semana tem vídeo aqui, vocês já sabem. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e tchau, gente!